Pessoal, tudo bem? Eu sou Lori Gonçalves, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e além de ser também terapeuta cognitiva baseada em mindfulness. Agora a gente está no Janeiro Branco, que é o mês que a gente tem a conscientização sobre a importância do tratamento da saúde mental, ok? E por conta do Janeiro Branco, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre alguns assuntos que me pedem. E o assunto que eu vou falar hoje é um assunto muito sério, que é o assunto do abuso infantil, abuso sexual infantil. Bom, só para não me perder aqui, gente, quais são os comportamentos de uma criança que foi abusada sexualmente? Primeira coisa, ela começa a ter interesse excessivo ou negação da natureza sexual. Essas daí são algumas características, podem ou não ocorrer, tá? Problemas com sono ou pesadelos, depressão ou isolamento de seus amigos ou da família, achar que tem um corpo sujo ou que está contaminado, ter medo de que haja algo de mal com seus genitais, negar-se ir à escola, rebeldia ou então delinquência, agressividade excessiva, comportamento suicida, sim, crianças também têm depressão e também podem querer se matar, terror e medo de algumas pessoas ou alguns lugares, retirar-se ou não fazer parte de algum tipo de esporte, temor irracional diante de exames físicos, por exemplo, vai ao médico, a criança não quer tirar a roupa, mudanças súbitas de comportamento também. Então, esses são os sinais de alerta, ok? Agora, o que quer dizer? O que a gente pode dizer para a criança para prevenir, né, essa situação? Dizer à criança que se alguém tentar tocar-lhes o corpo ou tentar fazer qualquer coisa, ela não deve se afastar imediatamente dessa pessoa, tá? E contar em seguida para os seus pais. Ensinar as crianças que o respeito aos maiores não quer dizer que tem que obedecer cegamente o que eles falam, seja coleguinhas mais velhos, seja médicos, seja qualquer tipo de adulto, tá bom? Ou adolescente. Ensinar a criança a não aceitar dinheiro ou favores de outra pessoa. Ficar atento, né? Fazer uma supervisão atenta da criança realmente. Porque, infelizmente, as crianças, elas não podem muitas vezes sair da situação de abuso. Então, a vigilância dos pais é a melhor solução para a prevenção. Claro que não é uma super proteção, mas uma vigilância saudável é muito importante. Na maioria dos casos, os agressores são pessoas que conhecem bem a criança e a família. Podem ser pessoas das quais as crianças foram confiadas, né? Ou seja, babás, né? Esteja sempre, embora seja difícil proteger as crianças do abuso sexual de membros da família ou amigos íntimos, a vigilância das muitas situações potencialmente perigosas é uma atitude fundamental. Então, assim, nunca deixar que a pessoa leve o seu filho ou filha ao banheiro ou fique sozinho com a pessoa, mesmo sendo uma pessoa íntima, mais íntima, tá? Pedir aos outros adultos responsáveis que ajudem a vigiar a criança quando você não tá. Então, tudo isso são coisas que a gente pode fazer para prevenir. Mas e na situação da criança que já foi abusada sexualmente? O que a gente deve fazer? Bom, primeira coisa, né, gente, a gente tem que incentivar a criança a falar sobre o abuso sexual, mas sem ficar fazendo caras e bocas enquanto a criança está falando, sabe? Tem que tentar manter a calma, ouvir essa criança, e sabe? E porque senão ela pode se sentir culpada de estar falando. Então você tem que ouvi-la com calma. Dizer que agora ela está segura, falar que ela não foi culpada, que nada foi culpa dela, isso é muito importante. Então não é um momento de ficar falando, mas eu te avisei, fulaninho, para não ficar sozinho, eu te avisei. Não é um momento para isso, tá? Então é um momento de quê? Um momento de acolhimento dessa criança, tá? Assegurar a criança que fez muito bem em contar o ocorrido, pois se ela tiver uma relação muito próxima com quem abusa, normalmente se sentirá culpada. Pode revelar o segredo ou com muito tempo por ter revelado, o segredo, né? Ou com muito medo da sua família a castigue. Então, por isso que é importante a gente não ter essa atitude de julgamento quando a gente está ouvindo uma criança que foi abusada, tá?
Finalmente, oferecer proteção a essa criança e prometer que fará de imediato tudo o que for possível e necessário para que o abuso termine, tá? E assim, se o abusador ele é um familiar, é uma situação muito complicada, né? Mas infelizmente pode acontecer. O que você precisa fazer? Mesmo sendo um familiar, você tem que informar as autoridades, tá bom? Então, informe as autoridades de qualquer suspeita séria de abuso sexual. Consultar imediatamente um pediatra ou médico da família para atestar a veracidade da agressão. Quando houver sido concretizada, o exame médico pode avaliar as condições físicas e emocionais da criança e indicar um tratamento adequado. É também muito importante, gente, que assim essa criança seja avaliada por um psiquiatra infantil, tá bom? A criança abusada sexualmente deve se submeter a uma avaliação psiquiatra ou por outro profissional da área de saúde, por exemplo, psicólogo também, tá? Para determinar os efeitos emocionais dessa agressão sexual, bem como avaliar a necessidade de ajuda profissional para ter que superar esse trauma. Geralmente tem que ter uma ajuda para superar esse trauma, né? O trauma do abuso. É assim, olha só, falsas acusações podem ocorrer também, às vezes, né? Mas isso acontece mais quando em processo de custódia pela criança, né? Então, um pai vai lá e fala que a mãe ou a mãe fala que o pai está abusando sexualmente da criança só para conseguir a guarda que não tem que ser compartilhada. Mas isso são casos de pessoas que não têm consciência da seriedade dessa questão, né, gente? Normalmente devido ao grande incômodo emocional que os pais experimentam quando ficam sabendo do abuso sexual em seus filhos, estes podem pensar erroneamente que a raiva é contra eles. Então a criança fica achando que a raiva é contra elas, entendeu? E não é. Por isso deve ficar muito claro que a raiva manifestada, que os pais vão manifestar, não é contra a criança, mas sim contra o abusador, tá bom? Então isso é bem importante também. As principais sequelas do abuso sexual são de ordem psíquica, sendo um relevante fator na história da vida emocional de homens e mulheres com problemas conjugais. Então, depois, mais tarde, a criança pode ficar com problemas conjugais, psicossociais, transtornos psiquiátricos. Antecedentes de abuso sexual na infância estão fortemente relacionados a comportamento sexual inapropriado para a idade e nível de desenvolvimento. Também em nível de traços no desenvolvimento da personalidade também acaba, né? O abuso sexual acaba marcando essa personalidade e aí pode estar relacionado a futuros sentimentos de traição, a pessoa fica achando que qualquer motivo vai ser traída, desconfiança, hostilidade e dificuldade nos relacionamentos, sensação de vergonha, culpa e autodesvalorização, baixa autoestima, distorção de imagem corporal, transtorno borderline de personalidade, também pode acontecer que a pessoa tenha tido abuso na infância, transtorno de conduta também, tá? Em relação a quadros psiquiátricos francos, o abuso sexual infantil se relaciona com transtorno de estresse pós-traumático, com depressão, com disfunções sexuais, que é aversão ao sexo, quadros dissociativos, conversivos, histéricos, dificuldade de aprendizagem, transtornos do sono e um monte de coisa. Bom, gente, então o abuso sexual infantil é uma coisa séria, deixa marcas, a criança tem que ser cuidada, tá bom? Então, vigiem os seus filhos e cuidem dessas crianças, cuidem das suas crianças para que elas não tenham que lidar com essa complexa, esse comportamento violento e agressivo que agride não só fisicamente, mas a alma das crianças, tá bom? Um grande abraço e eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Tchau, tchau!